Considerando então que nós já estamos prontos para o desenvolvimento da nossa última atividade, então vamos lá criar essa última atividade. Bom, só para a gente manter o padrão, a gente pode fazer o seguinte, ó. Nós tínhamos feito o layout e depois do layout nós temos a calculadora, né? A calculadora ela já foi uma evolução. Então, se nós abrirmos calculadora, como, vamos dizer assim, o nosso template, eu particularmente acho que vai ficar mais fácil de nós verificarmos, né, essa pequena alteração que nós vamos ter que fazer. Porque na realidade nós criamos uma classe, né, chamada calculadora, né? A proposta dessa atividade agora é qual? É criarmos o jogo da velha. Então nós podemos substituir a classe calculadora pela classe jogo da velha. Então, como ela já está pronta, né, em relação ao programa layout, na minha opinião, fica mais fácil. Então, enquanto ele abre aí, a gente vai preparando. Bom, qual que é a nossa ideia? Nossa ideia é pegar o mesmo layout da calculadora e substituir o miolo, onde está a calculadora, por um jogo da velha. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou abrir novamente o menu lá, né? Aqui do IDX, né? Ô, miserável. Aqui, ó, eu vou lá no home do IDX. Então a gente pode deixar ele carregado aqui, ó. Até vamos arredar ele para cá para ficar mais ou menos na ordem, né? E daí o que acontece aqui, ó? Então, como eu havia falado anteriormente, o que nós temos aqui, eu vou apagar o minimap aqui. Eu vou diminuir aqui, né? Vocês perceberam que fica mais bacana quando ela é pequena, né? Só vamos trocar aqui o tema, né? Ele devia gravar isso, mas infelizmente ele não está gravando. Então vamos pegar aqui, ó, o tema para ficar mais fácil de dar o contraste. Então, se vocês lembrarem do que nós fizemos, né? A gente simplesmente fez um layout, né? E esse layout a gente pegou, né? E chamou esse elemento aqui, ó, da classe calculadora, certo? Então agora aqui, ó, se eu abrir o main aqui, ó, a gente vai ter aqui, né, no main, exatamente a instância aqui, ó, da calculadora, né? Então é só isso que a gente vai trocar. Então a gente vai criar um novo projeto aqui agora. Como sempre ele vem com o usuário errado, porque essa máquina aqui está configurada dessa forma. Ele pega o usuário do Windows e faz o usuário do Edge. Então isso causa um problema, né? E nós vamos criar aqui um novo projeto, né? Então a gente chamou aqui de app calculadora, vamos chamar de app jogo da velha. Aí também vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. O app traço jogo traço da traço velha, certo? Então, toda vez que a gente cria essa estrutura, né? O que acontece? Ele vai vir com aquele template default, que é o primeiro programa que a gente fez, né? Ele vai somando, incrementando, né? De 1 cada vez que nós pressionamos, né? Aquele bottom elevated button, né? O botão elevado da parte de baixo, né? Então, o flutuante, né, também. Então, como a gente não quer isso, né? A gente já vai automaticamente substituir pelo layout da calculadora, né? Então vamos deixar ele carregando aqui, que espero que ele faça isso em background, né? E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar um Ctrl A, né? E um Ctrl C. Então a gente selecionou tudo que tem dentro do main.dart. A gente vai voltar para cá e deu certo o meu golpe, né? Agora a gente vai vir aqui em lib, né?
Bom, agora vamos ter uma paciênciazinha aqui, né? Porque senão a gente vai perder. Abriu o main aqui Dart, né? A gente pode diminuir aqui, né? E a gente já pode dar um Ctrl A aqui, Ctrl V e substituir. Bom, é óbvio que ele vai dar... Bom, aqui ele está avisando que instalou, né? Sugiro que vocês leiam as mensagens, às vezes, ó, então, não quero participar do survey. E aqui, você quer instalar a extensão Dart? Sim, senão ele não vai compilar. Não sei por que de vez em quando ele pede. E aqui está sendo obtida, né? Que é só dar um dismiss aqui, que daí ele desconsidera. Até foi bom acontecer isso, ó, porque daí ele entra nessa tela aqui dizendo que ele instalou a extensão Dart, né? Então, ele entra numa outra aba aqui, ó. É só vocês fecharem a aba aqui, ó, e voltar para o main aqui, ó. Agora o main vai dar um erro, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre esse erro. Eu vou só voltar aqui no tema, né? Para ficar aí. Então, e percebe que quando ele abre aquela janela ali, ó, que ele apareceu da extensão Dart, ele muda aqui, ó, para as extensões aqui, ó, tá vendo? Então a gente volta aqui para os arquivos, ó. Então esse menu lateral, aqui ele trata das extensões, aqui ele trata do IDX, aqui ele trata do próprio Flutter, né? Para nós, quando usamos aqui, né? Ele deu um erro, né? E era previsível que fosse dar esse erro. Eu vou fechar aqui só para ficar melhor a tela. Eu vou desligar o minimap aqui, né? Então, botão da direita, minimap. Daí ele aproveita e vou esconder provisoriamente aqui o nosso navegador aqui, né? O Explorer, né? Então, por que ele está dando esse erro aqui, ó? Ele está dando esse erro porque ele não está encontrando, ó, o calculadora, correto? Então, se ele não está encontrando a calculadora, ele vai obrigatoriamente dar esse erro. Qual que é o problema do erro, né? Se vocês voltarem aqui para o calculadora, vocês vão ver aqui lá no nosso Explorer que eu tenho aqui um arquivo chamado calculadora que está no mesmo desculpa, diretório lib aqui, né? A proposta agora é mostrar para vocês aqui, ó, que eu posso, dentro do lib aqui, ó, criar outros diretórios. E é uma boa prática. Essa boa prática eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. A gente pode criar um novo arquivo e a gente pode criar um novo diretório, new folder. Né? Então, ó, eu vou criar um diretório novo e vou chamar de componentes, tá? Então, esse novo diretório chamado componentes, ele vai armazenar para a gente elementos que eu vou utilizar dentro do meu sistema, tá? A exemplo do que nós vimos aqui, ó, que eu usei calculadora, eu poderia ter criado aqui dentro do lib um diretório chamado componentes e dentro desse diretório armazenar a calculadora. Qual que é a vantagem disso, professor? Em termos de processamento de informações, nenhum. Mas em termos de organização de conteúdo, nem se fala, né? Vocês lembram lá que quando a gente fez aquele aplicativo lá em Python, a parte lá dos planetas, né, o CRUD dos planetas que eu falei, o que aconteceu? A gente pegou e subdividiu, né, em bibliotecas externas e tudo mais. Então é a mesma ideia aqui. E vocês podem estar se perguntando, pô, professor, por que você não deu um CRUD aqui? O CRUD vai ficar para desenvolvimento mobile, tá? A gente vai aproveitar toda essa estrutura que a gente está mandando ver aqui em Flutter e vocês vão mais, vamos dizer assim, utilizar conceitos um pouquinho mais avançados para que a gente possa desenvolver um aplicativo bem legal lá, tipo uma agenda de repente. Mas isso nós vamos ver posteriormente. Então agora aqui dentro de componente, gente, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo, ó, new file, tá? Qual que vai ser o nome dele? Pô, jogo... eu gosto de dar nome do arquivo assim, ó, com um underline, tá? E sempre em letra minúscula. Lembre-se que nós estamos trabalhando num ambiente aqui que é case sensitive. Talvez eu não tenha falado isso nenhuma vez durante o curso. Né? O que é um case sensitive? Ele faz diferença entre letra maiúscula e letra minúscula. Lembre que quando nós criamos uma classe,
essa classe sempre a gente inicia com letra maiúscula. A instância da classe a gente sempre começa com letra minúscula, né? No caso do Flutter, com underline e letra minúscula, né? Então se eu quisesse criar uma classe calculadora, eu poderia chamar ela de calculadora com letra minúscula. E se eu quisesse dar o aspecto dela ser private, né, visível somente no âmbito do método, ela seria underline calculadora e o C do calculadora minúsculo, né? Então aqui, ó, o nome do arquivo eu faço assim, ó, jogo da velha, tudo minúsculo, e separo ele com underline, porque com um espaço em branco dá confusão, tá? Principalmente quando você está trabalhando no Linux e às vezes até no Apple, porque dá problema. O Windows é um pouquinho mais, vamos dizer assim, flexível, mas quando você trabalha com linguagem de programação, ele deixa de ser flexível. Você tem que pôr entre aspas os nomes, fica um negócio bem, assim, na minha opinião, grotesco, né? Eu já falei esse termo, né? Vou falar de novo, meio grotesco. Então, é mais fácil você dar o nome do arquivo todo em minúsculo e os espaços em branco substituir por underline. Uma prática, é uma boa prática, né? Bom, fiz isso, ele vai abrir aqui, né? E daí, junto com vocês, eu descobri aqui que dá para usar o Gemini, né? Daí você tá dizendo, pô, mas que professor mais vagal, né? Não é questão de ser vagal, galera, é questão de ser prático. A programação de computadores, ela é um negócio repetitivo em alguns aspectos. Por que que eu vou sofrer com uma coisa que já está pronta pra gente, né? Se vocês fossem fazer isso no braço, você teria que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, porque você não ia lembrar de todos os comandos. Então, nada mais lógico que apertar aqui o Ctrl+I, como ele sugere, e dizer assim, ó, crie uma classe chamada jogo da velha, né? A gente pode até pôr ali, ó, jogo da velha, ó, pondo o da maiúsculo, do tipo state full widget. Ah, professor, mas eu não lembro desses nomes. Eu garanto pra você que se você colocasse stateful para metade ali, cara, ele já dava certo. E talvez até colocar em português lá, estado cheio, talvez dê certo, mas eu não vou aventurar. Então crie uma classe. Ele tá com um bug aqui, eu acho que ele não mostra pra gente a informação completa, né? Ó, ela está aqui, ó. Só que a gente não consegue ver, ó. Então, como eu fiz no exemplo anterior, eu vou dar um accept aqui, né? E daí o que vai acontecer aqui, ó? A classe está criada, olha que legal, ó. Nome da classe, jogo da velha, né? É uma extensão de stateful widget. Aqui, ó, que eu falo, a inteligência artificial, gente, é uma maravilha que inventaram aí, né? E graças a nós, né? Da área de tecnologia, principalmente da tecnologia de informação, isso foi possível. Só que ela nada mais é do que uma estatística super sofisticada. Então ela aprende como? Por treinamento. Então ela foi treinada nesse tipo aqui, ó. E daí ele já ficou em azul aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, converta o key para o superparâmetro, que é o modelo novo. Então se dá um quick fix aqui, ó, converta usando superparâmetro, ó, ele converte naquele método mais moderno. Ah, mas ia dar pau, não ia funcionar? Não, ia funcionar igualzinho, só que é uma versão já antiga, então a gente trabalha sempre com o mais novo. Então veja, ele criou a stateful, já criou aqui, né, a instância state de jogo da velha, e já também colocou um container aqui pra gente, ó, em branco. Então agora o que vai acontecer? Se eu vim aqui no main Dart e substituir esse cara aqui, ó, por jogo da velha, ele já até traz pra gente lá, ó, para de dar o erro. A única coisa que às vezes ele faz, ó, é isso aqui, ó. Ele continua importando calculadora, porque nós fizemos isso anteriormente, né? E agora ele faz aquele lance lá, ó, de criar um package. É errado? Não, não é errado, mas ó, esse main app é o nome que ele atribui ao nosso aplicativo automaticamente aqui no IDX. Vocês podem falar, pô, mas se eu estivesse usando o VS Code local, não ia acontecer isso. E você ia ter criado num diretório e tudo mais. Mas você ia ter que instalar tudo isso daí. Eu prefiro que vocês consigam ver as coisas funcionando, aprendendo a trabalhar, do que ficar perdendo tempo em montar e instalar uma IDE, né, que seria a ideia do Flutter e do VS Code,
que se fosse só essas duas estava de boa, mas daí nós temos que instalar mais coisas, né? Por exemplo, para rodar aqui no ambiente web, eu tenho que ter os compiladores, daí ele vai usar o CMake, vai usar umas coisas que no momento não me interessa, né? Não que não seja importante, eu quero que vocês entendam isso de uma forma bem clara. Não é que seja importante, não seja importante. É que é desnecessário nesse momento. Ele continuou dando erro aqui, por quê? Porque foi lá e matei, né? Ó, eu não quero como package, eu quero como importação normal. Daí o que aconteceu lá em cima? Ele vai importar, ó, de componentes, jogo da velha.dart. E agora o nosso programa não dá mais erro. Ele está dando um erro aqui, ó, porque você observa que ele fica vermelho no teste, né? Você vem aqui e deleta essa coisa, ó. E daí pronto. Ele não fica nada vermelho aqui. Vocês perceberam que se ficar alguma coisa vermelha ou amarela aqui, significa que tem uma inconsistência dentro do programa. Bom, ele deu esse erro aqui, eu não dei bola pro erro, e agora eu vou dar um try again. Aí no try again ele vai recompilar. E daí se vocês prestarem atenção aqui, ó, ele está compilando o programa aqui, ó. E essa compilação ele usa elementos previamente instalados. Olha, ele pega extensions, ó, ele é uma série de programas aqui. No futuro, nós podemos até demandar aí, de repente, uma como é que eu digo para vocês assim, um curso, uma palestra. Eu acho assim, ó, de repente dá para fazer um evento vinculado ao Talento Tech, né? Onde vocês tenham algum conhecimento, assim, algum assunto, né? De aprimoramento, né? De repente até o próprio Albino, o cara é monstro em inteligência artificial aplicada, não aquela inteligência artificial que os caras ficam fazendo códigos lá, né? É a inteligência artificial aplicada mesmo. Então, de repente, é uma forma de vocês verem o Albino dando aula, que é um cara muito 10, tá? Bom, tá aí, ó. Só que agora vamos acertar os nomes aqui, não é calculadora mais, né? E daí, veja bem, ó, perceba que eu esqueci, ó, de mudar esse nome aqui, ó, no exemplo passado. Então, ó, se vocês virem aqui, ó, lá no Talento Tech, aqui no Git.io aqui do Talento Tech, até vou entrar aqui no calculador, ó, o que vai acontecer, ó? Se eu copiar essa linha de comando aqui, ó, Ctrl C nela aqui, ó, e mandar ela executar aqui no browser, vocês vão ver que ela vai rodar o programa calculadora, né? Vocês podem melhorar esse aspecto aqui, ó, para não precisar usar a barra ou diminuir o tamanho, né? Mas não é por isso que eu estou mostrando. Vocês perceberam que apareceu como nome aqui da aba Layout? É exatamente este nome que eu esqueci de trocar ontem. Ontem não, né? Na atividade passada. E aonde que ele está aqui, ó? Eu vou diminuir aqui para vocês ficarem com uma tela mais ampla aqui, ó. Ele está exatamente aqui, ó, lá na definição do nosso aplicativo. Lembra que a gente dava o RUM app e o app? Dentro do app, quando eu startava o material app, tinha o title, que não aparecia em lugar nenhum, né? Ele aparece aqui, ó, esse layout que está ali, ó. Então aqui, ó, eu vou trocar por jogo da velha. Então a gente vai colocar duas vezes o título, ó. Por quê? Por conta de que a gente vai trabalhar tanto na aba quanto aqui dentro do nosso ambiente, que é o scaffold. Aí a recomendação que eu faço para vocês é assim, ó, crie uma variável final aqui, ó, do tipo string, chamada título. E já coloquem aqui, ó, ele já sugere, ó, é só dar um tab aqui, ó. Aí o que eu vou fazer, ó? Title aqui vai ser igual a título. E aqui, ó, title vai ser igual a título, tá? Opa, não apareceu ainda. Boa, por que não sei por que não, agora ó, dele dá esse erro aqui, gente, porque a gente colocou um const aqui, ó. Opa, agora deu diferentão. Ó, o que a gente pode fazer aqui, ó, ele tá sugerindo aqui, ó, vamos ver o que ele sugere aqui, ó. Const for final variables to constant value. Ó, ele tá dizendo assim, ó, aqui você pode pôr const, ó. Tá vendo?
E agora aqui, ó, o que, que ele tá dando erro aqui, ó. Nossa, agora ele fez uma besteira aqui. Sei lá eu de onde que eu tirei essa maluquice aqui. Título. Agora sim, ó. Aí ele tá dando esse erro, vamos ver o que ele sugere. Aqui ele vai aceitar que a gente coloca const, por quê? Porque agora eu mudei lá pra cima pra const. Aí daí você vai pensar, pô, que coisa mais confusa. Mas vocês perceberam que eu não precisei me preocupar com essas coisas? Ele mesmo foi feito fazendo as sugestões pra gente de como tratar. Por que esse cara aqui pode ser um const? Porque ele sempre vai ser esse valor. Então ele é um constante. Se ele sempre vai ser um valor, e eu vou aplicar ele a título aqui, o que, que vai acontecer? Esse cara aqui também pode ser uma constante. Mas por que tem que ser constante? Isso daí é característica da linguagem Flutter. Eles recomendam e fazem até a sugestão para a gente. Ah, e se eu não colocasse como const? Ia funcionar normalmente, só que ia ficar com aquela barrinha azul e não ia ser otimizado do ponto de vista de utilização de memória. E isso em alguns aspectos faz diferença. E se vocês quiserem seguir a regra lá, ó, eu não sei se ele deixa aqui, ó, mas vamos testar. Ó. Eu posso colocar aqui, ó, underline com título, ó, tá? Não é muito usual fazer isso aqui, ó, colocar underline aqui, ó. Tanto que, ó, pode ver, ó. Opa, não é isso que eu queria. F2, título, tá? Ó, bom, ele fez certo, ó. Perceba que ele já azulou aqui embaixo, ó. Por quê, ó? Ele já vai te avisar, ó. Uma variável local título começou. Não tente transformar isso numa variável que não seja privada. Por quê? Porque essa variável aqui, ó, ela não está dentro de uma classe state e tudo mais. Então a gente pode transformar ela numa variável normal, não numa variável do tipo private. Principalmente que ela é constant. Ela vai nascer e morrer aqui nesse escopo aqui, né, do nosso programa. Então, galera, o que aconteceu aí? Ó? Nós já temos o nosso jogo da velha, né? Então, tá aqui, ó. Lindo de morrer aqui, né? Óbvio que não apareceu nada aqui, né? Então agora começa a nossa história. Como eu tenho feito, para não confundir muito, né? Eu tenho deixado os códigos já meio alinhados ali, de forma que fica fácil eu fazer os Ctrl+C, Ctrl+V. Basicamente, no main, a gente não mexe mais, tá? A gente já acertou o título, a gente já acertou qual que vai ser. Ah, pô, professor, e essas coisas que tem aqui, ó, esses comentários. Isso daqui só tá porque nós estamos em momento de aprendizado. E lembra que vocês fizeram, entenderam como é que a gente fez Porque senão, quando eu aumentasse essa tela aqui, ó, o jogo da velha ia ficar bem grandão e ele não ia aparecer aqui na tela de forma correta. Tá? Vocês já viram que a gente teve um probleminha na calculadora porque eu não me esmerei nisso. Se vocês quiserem melhorar a calculadora, é só vocês diminuírem essa proporção aqui. Ó. Ela está com 2, tá vendo? Então, se porventura você colocar 2 aqui no expand aqui desse container e colocar 3 aqui ou 4 aqui, depois 2 de novo aqui, ó, você vai estreitar a calculadora. Daí, ao estreitar a calculadora, você vai melhorar aquele lance dos números, né? Vocês viram que quando a gente mostra a calculadora aqui, ó, quando eu estreito aqui, ó, fica melhor os números, ó. Quando eu deixo largo, então de repente dá para deixar 1 na calculadora lá, ele fica 1/3, 1/3 e 1/3. Mas agora ele já está pronto, não vamos voltar atrás, né? Vamos continuar aqui no nosso novo sistema, né? Que é o nosso jogo da velha. Então eu quero colocar o jogo da velha aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue, né? Então vejam bem, ó. O jogo da velha, ele vai estar exatamente aqui, ó, no lugar desse container aqui, né? Então vamos ver qual que é a minha proposta para vocês começarem a entender. A gente vai trabalhar com esse componente aqui, ó, um Grid View Builder, tá? O que é um Grid View? O Grid View, a gente já viu ele na calculadora. Quer ver, ó? Só que um pouquinho diferente, ó. Lá na calculadora, ó, a gente viu o Grid View aqui, ó. Onde é que tá o Grid View? Aqui, ó. Um Grid View Count, ó. Né? Aonde eu já tinha um número pré-definido de colunas, né? E a gente colocou um aspect ratio ali para ele ficar com o botãozinho, tipo o bilongo que eu falei, né? Como se você espremesse o círculo. E como eu tinha essa ordem pré-definida aqui, ó,
de elementos, né? Então cada botão desse daqui estaria num lugar conhecido aqui, né? 7, 8, 9, dividir e tudo mais, né? Já vão pensando, gente, na possibilidade de colocar mais uma linha aqui em cima ou mais uma linha embaixo aqui, ó, para nós colocarmos parênteses nessa calculadora. Já vão pensando nisso aí que de repente fica interessante. Então, como isso daqui é fixo, a gente pode usar o count, porque é um tamanho definido, posição definida. Agora, quando eu não sei a ordem que isso vai ser colocado, eu tenho que trabalhar com o build, tá? O build, aqui. O builder, ele vai fazer uma coisa baseada basicamente no número de elementos que eu tenho, ó, que eu vou ter 9 elementos. Por que eu vou ter 9 elementos? Cara, se eu vou fazer um jogo da velha, eu tenho que fazer aquela grelhinha lá, né? A gente vai chamar aquilo ali de tabuleiro, né? Então, ó, esse Grid View Builder, ele tem essas coisas aqui, né? Cara, o que é um Grid Delegate? Bicho, não tenho a menor ideia. E o que é um Sliver Grid Delegate with Fixed Cross Axis Count? Nossa senhora, não é bonito, né, cara? Ele só está dizendo que ele tem a característica de ter um número fixo de eixos, né? No caso aqui, o Axis Count é 3 aqui, ó. Então ele tem 3 e 3. No total, 9 elementos. Ah, o que é um Cross Axis Spacing? É a distância que vai ficar entre cada quadradinho. A gente já vai ver isso aí, ó. Aí, ó, como a gente está trabalhando com Builder, ele sempre vai ter aqui um método, né, no caso, que vai ser o que vai construir. Então, ó, lembra que a gente só tem um container lá, galera? A gente vai pôr toda essa coisa arada aqui dentro do container, ó. E dessa forma você vai ter um container que vai ter borda, ele vai ser azul, né? Vai ter um texto centralizado e eu já vou colocar um X. Vamos ver como é que fica esse negócio? Então a gente já vai copiar o return inteiro aqui, ó. Vamos até lá embaixo. Que é isso aí, né? Ctrl C, ó. Daí quando eu colocar esse cara lá na nossa calculadora, eu vou trocar para o container que eu tinha aqui, ó. Então agora eu vou ter um container mais robusto, né? Só que agora eu já fiz besteira aqui. Peraí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para eu fazer diferente a cópia lá, que daí eu não sofro muito, né? Eu vou pegar daqui, ó. Pego aqui o parênteses, ó. E daí eu troco o container inteiro lá. Certo? Então quando eu trocar o container aqui, ó, por aquela nova, por esse novo componente, se tudo correr bem, vai aparecer 9x aqui, ó. Olha lá, que bonito, né? E aí já é um jogo da velha que não deu chance, né, pro outro jogar, né? Só ficou em X. Mas por que eu fiz assim? Para vocês entenderem, né, como que isso daí funciona. Agora olha o que acontece aqui, ó. Se eu aumentar, ó, some o X, ó, tá vendo? Então a gente vai ter que resolver isso, né? Outro problema que eu estou observando aqui, ó, é que esse arredondado do de fora não ficou muito bom, né? E isso cria um certo desconforto visual, pelo menos para mim, né? O que a gente pode fazer, ó? A gente vai voltar lá no main e vai fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui que está abrigando, né, o nosso jogo da velha, deixa eu achar ele aqui, né? Às vezes eu me perco aqui. Aqui, ó. Esse cara que está abrigando o jogo da velha aqui, ó, a gente pode colocar um outro componente aqui, ó. Esse componente a gente chama de padding, tá? Então, o que o padding faz? O padding é uma característica dele deixar quase como se tem a margem e tem o padding. A margem é por fora e o padding é por dentro, né? Então, o padding aqui, ó, ele usa uma quer ver, ó? Quando você fica em dúvida, ó, você vem aqui, para com o mouse em cima, ó, ele é um Edge Inset Geometry. Então aqui, ó, eu vou colocar, ó, Edge, ó, daí ele já traz para mim, ó. Se eu colocar o All, ele vai fazer assim, ó. Eu vou colocar, por exemplo, como 10 aqui, ó. Eu gosto de pôr 10.0, porque ele é um float, né? Mas vocês percebem que ele ainda está dando erro. Por quê? Porque agora esse const ficou perdido no mundo do jogo da velha. Porque ele tem que passar a ser o quê? Vírgula, child, do padding.
tá? Então você só vem aqui agora, dá um Ctrl X, ó, e coloca ele do lado do child aqui, ó. Fica uma bagunça aqui, galera, então vocês dão um reformate o documento, ó. Daí ele já deixa mais bonitinho pra gente. Então, vamos ver aqui como é que ficou a coisa, né? Bom, aqui vocês já perceberam que ele já deu um afastamento. É exatamente isso daqui, ó. É o padding. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, ó, e vou ver porque ele tá com azul, ó. Ele tá dizendo que precisa de um const, ó. Então vamos pôr um const aqui, ó. Ele já coloca um const lá no padding. Agora, o padding é legal porque quando eu coloquei add insets all, ele colocou essa distância em todos os lados aqui, ó. Você pode trabalhar com só na esquerda, só na direita. Então, por exemplo, se você escrever only aqui, ó, daí é somente, ó. Só que daí ele dá um erro aqui, ó. Daí você coloca assim, ó, somente no left, tá? 10. Olha o que vai acontecer. Ele só vai fazer esse padding no left. Ou seja, na esquerda, ó. Perceberam? Eu tenho aqui o simétrico. O simétrico ele vai fazer ou em cima ou embaixo, ó. Então ou é na horizontal ou é na vertical. Vamos colocar aqui, por exemplo, na vertical. Não, na horizontal. Sei lá, horizontal 10. Agora ele vai fazer, se eu não quero me enganar, em cima e embaixo. Às vezes eu me confundo nisso daí, mas não tem problema. Ó, minto. Vertical, é horizontal. 10 no lado esquerdo aqui, ó, e 10 no lado direito, tá? Então, eu, nesse caso aqui, ó, vou colocar all em todas as direções, né? Em todos os lados, como preferir, coloque 10. E dessa forma eu já resolvi um probleminha, né? Já não ficou grudado ali, encavalado, né? Fica mais bonito de olhar, né? Mas ainda acho que não tá legal aqui, né? Percebo aqui, ó, que o que acontece, ó. Esse é redondo aqui, tá meio exagerado. Então vamos trocar aqui, lembra? A gente tinha lá o radio. Vamos colocar aqui um radio de 5 aqui, ó. Ponto 0. Agora ele vai fazer um outro. Aí você, pô, a gente fica perdendo tempo com essas coisas, hein? Gente, programação web é muito mais visual do que efetivamente uma programação do tipo assim funcional, entende? Então por isso que a gente tem que entender esses recursos aqui. Eu não falei explicitamente, mas nós estamos trabalhando com aquele CSS lá, que é estabelecer padrões de mostrar. Então vamos analisar agora, voltando aqui no jogo da velha, o que a gente efetivamente fez. A gente criou um grid view de 9, 1, 2, ó, dá pra ver 9 aqui. Para ficar mais legal, eu pintei de azul, então tá aqui, ó, ele já tem o blue e também já tem um border radius aqui, ó. Senão ele ficaria quadradinho. Ah, mas eu quero ficar quadrado. Tá bom, fica, o programa é seu. E esse cross-action spacing aqui, ó, é essa distância aqui, ó. Quer ver, ó, se eu colocar 15 aqui, ó, por exemplo, nesse cara, ele vai aumentar a distância entre os elementos numa das direções, ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Ele aumentou aqui, ó. Aqui foi para 15. Então, se você colocar 15 e 15, ele vai ficar mais longe, né? Vocês fazem como vocês quiserem, tá? Importante que vocês tenham essa característica, né? Aí veja o que acontece aqui, né? Então, o grid view tem as características. Então, vocês viram aqui, ó, que o 3 é exatamente o número de colunas, né? Tanto que se eu colocar aqui, por exemplo, 4, ó, provavelmente ele vai fazer um negócio meio estranho, porque ele vai ter 4 com 9. Ó, então ele faz lá, ó, 4, 9. A gente já viu mais ou menos isso na calculadora. Qual que é a diferença entre um e outro, né? A diferença é que agora eu posso interagir com os elementos aqui. Lá eu estava trabalhando com os elementos fixos, né? Nos botões e tudo mais, eu já tinha eles sabendo o que era, né? Aqui não, aqui eu vou clicar, eu quero clicar aqui, colocar um X ou colocar um O, né? Dessa forma. Então vejam bem, ó, esse é o segredo do negócio agora. Como que isso começa a funcionar? Então vamos por partes agora, né? Ele começa a funcionar da seguinte forma. Primeiro, eu vou criar esse tipo de dado aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C aqui para vocês verem. E já vamos lá dentro do nosso state aqui, ó. As variáveis que a gente trabalha, gente, elas sempre ficam dentro do state, tá? Se eu colocar uma variável aqui para fora, ela vai encarar como um parâmetro que vai ser passado e vai ficar na classe principal.
provavelmente nós vamos utilizar isso quando nós tivermos um desenvolvimento para mobile. Então agora ainda a gente não vai trabalhar com variáveis aqui em cima, a gente já pode passar o parâmetro. Lá no primeiro exemplo eles viram que eles passavam com o parâmetro o título aqui, né? Lembra que tinha o title, né? Agora o que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero criar um tabuleiro, que são esses X aqui, ó. Tá? E eu quero que ele seja uma lista de strings, né? Que vai ser ou O, né? É o 0 ou X no caso, né? E daí eu já preencho ela com branco aqui, tá vendo? Então, ó, nesse caso específico aqui, ó, eu já criei essa variável tabuleiro e já preenchi ela 9 vezes com espaço em branco. Eu mostro para vocês quando a gente fizer a parte de baixo, como que isso aí fica. Bom, daí lá embaixo ele vai mudar um pouquinho opa, aqui, ó, olha aqui onde que tá. Deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui, ó, text, mensagem. Não, deixa eu achar aqui. Agora eu tô bem perdidão aqui, né? Nossa senhora. Transforme, text. Aqui, ó. Onde que tá o grid builder? Aqui, ó. O que eu vou colocar aqui, ó? Ao invés de eu colocar o text lá, que eu coloquei um X, ó, eu vou colocar tabuleiro index. Daí vocês vão dizer, cara do céu, esse professor é maluco. Na realidade, não, né? Na realidade, ó, é só trocar esse X aqui por tabuleiro index. Aí você está entendendo, cara, onde é que você tirou esse index, professor? Gente do céu. O index faz parte do componente Grid View Builder. Automaticamente ele faz esse gerenciamento. Como é que ele sabe disso? Pô, a gente deu um item count e um cross access count. Então ele sabe, ele faz internamente algo do tipo for, algo do tipo while, né? Ele faz dessa forma. Então agora o que acontece? Ele preencheu em branco aqui, ó. Se você vir aqui, por exemplo, e colocar agora o 0, né? Ele vai preencher com zeros lá. Então, o que nós temos que fazer agora, né? Nós temos que fazer uma lógica que cada vez que eu clique aqui, ó, ele faça alguma coisa. Eu estou clicando aqui, ó, mas não está fazendo nada. Por quê? Porque simplesmente eu não programei isso. Bom, vocês perceberam que quando eu falei para vocês no passado, eu falei assim que nós temos que gerenciar eventos, né? Um dos eventos que a gente estava trabalhando era o onTap, lembra? Que era do botão que a gente usou. Aqui nós não estamos usando botão, nós estamos usando um text simples aqui, ó. Como que eu transformo esse cara aqui num botão, tá? Existe um componente, gente, chamado aqui, ó, Gesture Detector. Então ele detecta gestos. Quais gestos? O tap, por exemplo, né? Que tá ali, ó, um tap, mas a gente vai fazer ele em partes, né? Então agora, antes do container aqui agora, que esse container é esse carinha azul. Ah, mas por que você usou container, professor? Porque eu queria pintar ele de azul e fazer ele com as bordinhas arredondadas. Só por isso. Se eu não quisesse fazer assim, daí eu ia dizer que você não está caprichando no sistema, mas de boa, né? Então, ó, gesture tem um child, certo? Que é o container. Aí agora a gente tem que fechar o parênteses lá embaixo. Ó. Então a gente põe uma vírgula e fecha o parênteses. Aí, só para ficar mais bonitinho, a gente dá um format document. Bom, agora, gente, quando você coloca um gesture detector, teoricamente ele volta a funcionar aqui. Ele não vai mostrar nada porque não é nosso, vamos dizer assim, nossa ideia. Vocês viram que quando a gente vai no botão da calculadora, ele faz aquela sombra, né? Aquele a gente chama de on hover, né? Quando você está em cima dele. Aqui a gente não vai fazer isso. Então, por isso que a gente usa um gesture detector, né? E o que eu quero fazer? Eu quero que quando eu clicar na célula, vamos chamar assim, né? Ele faça alguma coisa. Esse alguma coisa, ele está vinculado, gente, a esse carinha aqui, ó. Que é o onTap, ó. Então, ó. Eu vou colocar o onTap lá. Vai dar erro, né? Por que vai dar erro, né? Então, no Gesture Detector, aqui, ó. Se eu colocar aqui embaixo o onTap, funciona. Mas como a gente está... tem uma certa lógica, sabe? De você colocar o onTap no primeiro.
Precisa ser no primeiro? Não, não precisa ser no primeiro. Por que eu coloco no primeiro? Porque daí já vincula a ideia aqui depois o child. Pode ser vários comandos como foi aqui, né? Ou poderia ser só o text como estava no início. Perceba que apareceu de novo o index aqui, ó. Esse index, ó, já ficou bonitinho aqui, ó. Item Builder, Context Index. Ele vai trazendo o índice de cada um que ele vai montando e vai criando essa estrutura internamente. Então agora a gente tem que fazer a jogada. O que é a jogada? Vamos ver lá, né? A jogada é um procedimento bem simples aqui, ó. Onde que tá a jogada aqui? Jogada. Aqui, ó, jogada. Eu vou pegar ele inteiro aqui, depois eu dou uma filtrada nele e explico para vocês mais ou menos qual foi a minha ideia aqui, né? Então, ó, agora aqui dentro da jogada, o que nós vamos fazer, ó? Eu vou só arrumar aqui, se ele deixar. Ó, primeiro, ele já trouxe uma mensagem aqui, né? Essa mensagem que ele trouxe já é uma coisa que vai aparecer aqui, por exemplo. Fulano ganhou, fulano deu empate, por exemplo, né? É o que vai estar dentro da mensagem, né? Jogador apareceu aqui, então o que é um jogador? Ele é o X ou ele é o 0, né? E daí verifica vencedor e depois a gente vai fazer uma parte aqui, ó, que ele vai jogar aqui, ó, com a máquina, né? Mas vamos deixar aqui, ó, só para a gente não ir perdendo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar mensagem em jogador. Por que jogador? Porque vai ser X ou 0. É fundamental. E mensagem por quê? Porque ele já vai trazer pra gente a situação do jogo no final, né? Então eu vou copiar aqui, ó, para ganhar tempo, ó, quem é cada um da história. Então, ó, a mensagem é uma coisa em branco e o jogador, arbitrariamente aqui, ó, eu coloquei ele como sendo X, tá? Bom, se tudo correu bem, gente, o que vai acontecer agora? Como eu tenho esse lance aqui, ó, de jogada, né? E a jogada está vinculada a um tap, né? A um tap lá. Se eu clicar agora, ele vai aparecer alguma coisa aqui, ó. Opa, apareceu um X. Vou clicar de novo, ó. Opa, apareceu outro X. Então vocês já viram que o jogo não está certo, né? Por quê? Porque eu tenho que verificar, eu tenho que trocar de jogador. Ó. Então eu vou trocar de jogador. Concorda comigo? Para cada tap eu vou trocar de jogador. Trocar de jogador é muito simples, quer ver? Ó? Dentro da lógica que eu fiz aqui, ó, trocar jogador, ó, é só fazer isso daqui, ó, tá? Então vamos colocar lá e daí a gente vai explicando mais ou menos o que está acontecendo, né? Então aqui, ó, eu vou criar mais um procedimento. Então, voltando na nossa história aí de terceira disciplina, né? Vocês percebam que tudo que a gente falou no passado começa a fazer um certo sentido aqui, né? Olha quantas funções eu estou tendo aqui, né? Quantos módulos de programa eu estou criando aqui para criar uma sistemática funcional. Bom, relembrando, setState é aquele carinha que em algum lugar ele vai trocar esse sujeito aqui, ó. Só esse. Então ele vai rodar o build seletivo mudando só esse cara, que é o conceito do Ajax lá do JavaScript. Lembrem-se que, apesar de nós não estarmos tratando diretamente com JavaScript, tudo isso daqui vai virar internamente JavaScript. Só que eles criaram esse framework para facilitar um pouco a nossa vida. Porque para fazer isso aqui em JavaScript ia ser um pouquinho mais complexo. Não que fosse impossível, mas é. Mas então, o que trocar jogador faz? Então ele atribui na variável jogador isso aqui, ó. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse cara aqui, mas isso aqui é um if, tá? Só com um if numa linha só. Então ele pergunta assim, ó, jogador é igual a X? Se for, o novo jogador vai ser 0. Se não for, o novo jogador vai ser X. É um if, ó. If jogador igual a X, then 0. Else X. A gente usa esse cara aqui em linha de comando porque daí ele já atribui a variável isso daqui. Senão nós íamos ter que fazer assim, ó.
if jogador igual a x, então jogador igual a 0. Else jogador igual a x. Aqui a gente faz numa linha só. Tem pessoas que não curtem isso daqui. Eu particularmente curto. E vamos ver se isso aqui vai funcionar. Agora, o trocar usuário significa que quando você clicar aqui, ele vai aparecer x. Na próxima vez, ele vai aparecer O. Daí ele vai aparecer x, ele vai aparecer O, vai aparecer x, vai aparecer O, vai aparecer x. Opa, ganhei aqui, né? Mas ele não me avisou, né? Bem sem graça esse cara, né? Por quê? Porque eu não pedi para ele me avisar, né? Então, o que nós vamos colocar aqui agora, né? Já está mais ou menos aqui, ó. Se não verificar jogador, então aqui eu tenho que tirar mais um aqui embaixo, tá? Ó, daí ele volta a funcionar sem erro. Esse verifica vencedor, ó. Eu tenho que verificar se o cara não foi vencedor. Então você muda o cara e depois que você, aliás, antes de trocar, né? Porque aqui, por exemplo, eu dei um X, né? Ele nem precisa trocar para o próximo. Eu tenho que verificar se houve vencedor. Se não houve vencedor, então ó, not verifica vencedor, significa que eu posso trocar de jogador. Então, como que a gente faz esse verifica vencedor? O verifica vencedor é um procedimento que faz isso aqui, ó. Eu vou copiar e a gente já explica para vocês dentro de uma normalidade aqui, né? Ctrl C, vamos lá para o nosso programa de volta. Aqui a gente pode colocar em qualquer lugar, mas eu particularmente gosto mais de deixar ele na ordem, né? E aqui a gente está tendo alguns erros, né? Eu vou tirar comentar inicialmente esse código e depois a gente ajusta isso daqui para vocês verem, né? Então veja aqui, ó, o que a gente faz dentro do verifica vencedor, gente? O verifica vencedor, a gente vai passar qual que é o jogador. Então aqui vai vir X ou O, né? Porque ela vem daqui, ó. Ela vem da jogada, que daí eu verifico, ó. Verifica vencedor. Então, se não for vencedor, vai trocar de jogador e segue o jogo, né? Então, quando que o cara é vencedor? O cara é vencedor quando ele fechar qualquer uma das linhas, qualquer uma das colunas e as diagonais. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2. Ó. 0, 1, 2. Então, se ele tiver com X, por exemplo, nesse lugar, significa que o X é vencedor. Depois, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fechou aqui, ó. Depois, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, 8. Porque começa com 0. Não esqueçam desse detalhe. 0, 1, 2. Ó. 2, 4, 5, né? E 8. E as diagonais seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 8. E 2, 4, 6. Então, aqui, ó, eu tenho, nesse posições vencedoras, um vetor de vetores. Olha que legal, né? É uma matriz, mas aqui é uma lista de lista, né? Aí, o que a gente faz, ó? A gente sabe que jogador foi. Foi o X, por exemplo. Então, ele faz assim, ó. Aqui é var, porque esse tipo aqui de constante, ele entra no armazenamento externo como... no armazenamento interno como dinâmico. Daí a gente põe o var que ele coloca o lance de dinâmico. A gente sabe que seria int, mas deve dar erro, ó, porque daí ele vai esperar aqui, ó, que no constante aqui, ó, a gente tivesse que definir uma lista de inteiro. Era só pôr esse cara aqui em cima, mas não precisa. Vamos fazer o var aqui que ele trata isso como dinâmica, tá? Daí, ó, para posições em posições vencedoras, o que acontece? Então, eu tenho essa posição, essa posição, essa posição e assim sucessivamente. Essa posição tem a posição 0, 1, 2, 0, 1, 2. Daí, o que eu tenho que comparar? Eu tenho que verificar se no tabuleiro 0 da posição qualquer aqui é igual ao jogador. Depois, a posição 1 e a posição 2. O que é esse 0, 1, 2 aqui? Ó? 0, 1, 2 é as colunas, ó. 0, tudo essa coisa arada aqui. 1,
2. Daí as linhas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Então eu tenho que comparar ele na linha. Na linha. Daí a linha é 0, 1, 2, tá? Então 0, 1, 2. Se 0, 1, 2, que seria, por exemplo, 3, 0, 3, 6 aqui, né, os valores que tivesse aqui, são igual ao jogador, significa que ele é um vencedor, tá? Então, provavelmente aqui a gente vai rodar esse cara, não vai acontecer nada, ó. Eu vou colocar aqui, vou forçar a barra aqui para que apareça um vencedor ali, ó. Mas ele provavelmente não vai mostrar nada pra gente, ó. Ó, x0, x0, x. Ó, não mostrou nada. E continua jogando, ó. Por quê? Porque agora eu comentei aqui, ó, o lance do mostre vencedor, ó. Porque esse carinha aqui vai acontecer, ó, nesse exato momento aqui, ó. Se isso aqui não acontecer, não retornar aqui, ó, o cara, ele não vai mostrar pra gente. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que criar um mostre diálogo vencedor. Esse mostre diálogo vencedor também eu já fiz, obviamente, né? Senão a gente ia perder muito tempo. Ó, ele tá aqui, ó. Mostre diálogo, vencedor. Então, Ctrl C, eu já vou explicar para vocês basicamente o que, que ele é, né? Então, vamos lá. Como eu tenho usado essa tática aqui, né? Eu vou colocar ele aqui em cima, mas vocês podem colocar ele em qualquer lugar, desde que ele esteja dentro da classe aqui, ó, state, tá? Então, ó, o que aconteceu aqui, ó? Vamos lá, dar um formatar. Esse cara aqui, ó, é uma nova forma de mostrar informações para vocês. Ele vai abrir uma janelinha aqui, ó, no vídeo, né, no meio aqui, que a gente chama de diálogo, né? E ele vai ser do tipo alerta. Então isso daqui, ó, até aqui o alerta diálogo aqui, ó, é a mesma coisa. Então agora ele já vai estar preparado aqui, ó. Ele vai mostrar um texto que se, opa, aqui está como winner. Ah, por causa disso aqui, ó. Vamos lá, vamos dar um F2 aqui, vamos colocar vencedor, fica mais bonito, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? E esse cara aqui de iniciar o jogo, vamos deixar aqui ele dessa forma, tá? Por enquanto. Os que tá dando erro a gente vai tirando, vocês perceberam aqui, ó. Então agora o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu jogar, ele vai mostrar pra gente aqui através de um diálogo, vocês já vão ver o que é o diálogo, né? Especificamente um alerta diálogo, ele vai colocar um texto. Se o vencedor for igual a empate, a gente vai ver isso depois, ele vai escrever empate, senão ele vai escrever assim, ó, vencedor, quem que é o vencedor? Vencedor é aqui, ó, vem aqui como parâmetro, esse parâmetro que eu coloquei aqui, vencedor é o próprio jogador, tá vendo? Então vai aparecer x ou 0. Vamos ver se vai dar certo, ó. X, 0, x, 0. Agora eu vou ganhar. Olha lá, vencedor é o x, certo? Aí, ó, isso aqui, ó, vamos voltar para cá, é o show dialog. Então, o show dialog, ele precisa de um contexto, que é o ambiente onde ele está trabalhando. Daí ele vai ter que ter um construtor, que é o builder. Esse builder contexto é um contexto, daí você vai retornar um alerta, né? Que é essa telinha branca aqui, né? E daí, ó, aqui está o texto, ó. Vencedor foi o X. Né? Daí ele tem actions. Actions é os botões que ele coloca aqui embaixo. Eu só coloquei um botão, podia pôr mais botões aqui. Mas eu coloquei um elevated button, escrito reiniciar jogo. E no onPress, né, botão a gente pressiona, não dá um tapinha nele, né? A gente vai sumir aqui, vai voltar, ó. Vai voltar, ó. Esse Navigator Off Context Pop desempilha esse cara e volta na tela. Só que o que acontece? Eu posso continuar jogando aqui, ó. Agora eu vou continuar jogando aqui, ó. E ele vai sempre dar a mensagem. Por quê? Porque eu preciso reiniciar o jogo, né? Ou iniciar o jogo, como preferir. Então eu preciso de uma rotina para iniciar o jogo. Essa rotina também a gente já fez aqui, ó. Onde é que está iniciar o jogo aqui, ó? Então trocar de jogador, ó, iniciar o jogo aqui, ó. O que é reiniciar o jogo, né? É colocar o jogador como sendo X e limpar todo o nosso processo aqui, ó. Então, aqui a gente pode colocar esse procedimento aqui, ó. Então, o que é? É um set state. Então, ó, eu volto o tabuleiro na condição inicial, ou seja, em branco. Digo que o jogador é X e falo que a mensagem também é em branco. Né? E percebam, aliás, a mensagem aqui eu nem uso ela, quer ver? Dá até para tirá-la depois aqui. Ou uso, depois eu vejo. Ó, então agora vamos ver o que acontece aqui, ó. X
ó, X, ó, X, ó, X, ó. Vencedor foi 0. Reiniciar jogo. Perceberam? Deixa eu só ver aqui, ó, galera, que eu tô achando que essa mensagem aqui, eu coloquei ela aqui, mudei o jeitão da madeira aqui, ó. E eu acho que eu não preciso dela mais aqui. Ela vai dar uns erros porque a gente tá fazendo comparações com ela aqui, ó. E mensagem, deixa eu ver. Se taberuíno for igual a 0 e mensagem for igual a nada, eu vou tirar esse cara daqui, ó. Vamos lá. Daí simplifica para vocês, né? Aqui não tem mais mensagem. Porque eu tinha feito uma versão que ele mostrava a mensagem na própria tela. E daí eu achei melhor colocar como pop. Ó, vamos lá. Olha que lindo. Funcionou. Tá, então a mensagem aqui, ó. Eu tive uma ideia e não tenho mais a mesma ideia, tá? Porque agora a mensagem, ela tá aqui, ó. Tá dentro do texto. Ou ela é empate, ou ela é vencedor. Vamos tratar esse empate. Vamos ver onde que tá aqui, que ele deve estar em comentário aqui em algum lugar. Olha aqui, ó. Tá aqui já, ó. Então, se eu pegar esse carinha aqui, ó, e descomentar, o que vai acontecer, ó? Então, ó, se tabuleiro contém espaço, ó. Quando o tabuleiro está vazio, cada carinha azul desse aqui, ó, tá com um espaço branco, né? Um caractere nulo, né? Então, se não tiver mais espaço em branco, significa empate. Vamos ver se dá certo? Ó, vamos forçar a barra aqui para o nosso jogo ser um jogo assim que dê empate, né? Agora o X é aqui, o 0 é aqui, e eu... Oh, mas eu sou um burro. Nem querendo empatar o empate, né? Vamos lá de novo. Um X aqui, um O aqui, um X aqui, um O aqui e um X aqui, ó. Olha lá, empate. Perceberam? Por quê? Porque não tem, ó, não, o tabuleiro não contém mais espaço. Então isso aqui significa empate, tá certo? Então, ó, tá aí o nosso jogo. E percebam aqui que nós vamos ter que resolver alguns problemas, ó. Mas isso a gente resolve daqui a pouco, tá ok? Mãos à obra por enquanto.